Olá, meus amigos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do Mapeando Resumos. Hoje, continuamos a nossa série de resumos de revisão tratando de direito processual civil. O assunto do dia é litisconsórcio. Vamos tratar do conceito de litisconsórcio, as hipóteses, a classificação, limitação, se existe litisconsórcio ativo necessário, a intervenção iusso iudicis, a ausência de litisconsórcio necessário, a diferença entre o litisconsórcio alternativo, sucessivo, se eles são possíveis, e a dinâmica entre os litisconsortes. Se você já estudou essa matéria e quer relembrar ou revisar, vem comigo que vamos passar pelos pontos principais. Começando então pelo conceito de litisconsórcio, ele é o quê? Ele é a pluralidade de sujeitos em um ou mais polos da ação. É isso, é simples assim. É a pluralidade de sujeitos em um ou mais polos da ação. Aqui, a postura dos sujeitos é irrelevante. Importa o que eles fazem na ação. A presença dos sujeitos, de mais de um sujeito em um dos polos ou mais de um dos polos na ação, é o litisconsórcio. E quais são as hipóteses de litisconsórcio trazidas pelo artigo 113 do CPC? Pode ser por comunhão de direitos e obrigações entre os sujeitos, por conexão do pedido ou da causa de pedir, ou por afinidade de questões de fato ou de direito. Afinidade de questões pelo fato ou pelo direito. Quais são as classificações de litisconsórcio? Quanto à posição processual, o litisconsórcio pode ser ativo, quando existe mais de um sujeito no polo ativo da demanda, como autor, mais de um autor. Litisconsórcio passivo, quando existe mais de uma pessoa atuando como ré, mais de um réu. E misto, quando existem mais de um sujeito na parte demandante e também na parte demandada. O litisconsórcio também, quanto ao momento, ele pode ser inicial ou ulterior. Inicial, quando ele é formado já na petição inicial, e ulterior, quando ele é formado após a propositura da ação. Após a propositura da ação. Há uma divergência aqui se o litisconsórcio facultativo poderia ser ulterior, uma divergência doutrinária. Para a doutrina majoritária, até o saneamento pode haver litisconsórcio facultativo sim, mas para o STJ não. O litisconsórcio ulterior, ativo ulterior, ele é uma hipótese de emenda da petição inicial. Vamos lembrar disso também. Quanto à obrigatoriedade, o litisconsórcio pode ser necessário ou facultativo. Necessário é aquele em que a lei ou a natureza da relação jurídica obriga que postulem mais de uma pessoa. A lei ou a natureza da relação jurídica. O litisconsórcio já deve ser formado no momento inicial. É o litisconsórcio necessário. E o litisconsórcio facultativo é aquele em que é uma possibilidade, um direito das partes facultarem conjuntamente. O litisconsórcio também quanto ao destino, ele pode ser unitário ou simples. Litisconsórcio simples é aquele em que é possível decisões diferentes para aquelas pessoas que estão litigando conjuntamente. Se existe mais de um autor e é possível uma decisão para cada um deles, esse litisconsórcio é simples. De outro lado, ele será unitário quando a decisão final tiver que ser uniforme. Então, existe mais de um autor, tem que ter a mesma decisão para eles dois, ou mais de um réu, a decisão para os dois vai ser uma só. É litisconsórcio unitário. A análise aqui é feita em abstrato. Não se espera o final do processo para ver se é simples ou unitário. Não, é feita em abstrato. Quanto à limitação do litisconsórcio, o juiz pode limitar a pedido ou de ofício das partes. Nesse caso, ele limita o número de litisconsortes facultativos. Necessários não. Se forem necessários, ele não pode limitar. Há uma pergunta aqui. O litisconsórcio, nesse caso, é recusável? A doutrina defende, ensina que não. E qual será a consequência se o juiz decidir limitar o litisconsórcio?
Ele observou aquela demanda, tem autor demais ou tem réu demais, vai prejudicar o julgamento daquela demanda. Ele decide que ele vai limitar o número de litisconsortes. O que acontece? Há uma divergência aqui doutrinária. A primeira corrente defende que essas partes que forem excluídas do processo limitou o número de litisconsortes. As partes vão decidir, nós vamos litigar, esses aqui não. Essas partes que foram excluídas devem propor uma nova demanda. A segunda corrente defende que tem que haver um desmembramento do processo, o juiz determina um desmembramento do processo, formando um novo processo, ou mais de um processo. O Assunção, ele defende essa corrente aqui, que determina o desmembramento do processo. E quem fica, quem sai, quem decide, quem fica ou quem sai do processo? A decisão é do patrono do autor, ou seja, o advogado do autor vai decidir quem fica, quem sai no polo ativo, se for no polo passivo, o patrono do réu. Ok? E existe litisconsórcio ativo necessário, ou seja, existe uma possibilidade ou uma hipótese em que as partes têm que litigar conjuntamente? Também há uma divergência doutrinária aqui. A primeira corrente defende que não há, mas essa corrente se divide em mais duas. A primeira corrente dentro dessa ideia de que não há litisconsórcio ativo necessário, defende que, acontecendo isso, ocorrerá um vício de ilegitimidade. Vício de ilegitimidade, pois todos precisam litigar. Então, a demanda será extinta por um vício de ilegitimidade, vício de legitimidade, ou, completando aqui, vício de ilegitimidade. A segunda corrente dentro dessa, que defende também que não há litisconsórcio ativo necessário, defende que o terceiro, aquele que deve litigar e não quer litigar, ele tem que ser adicionado como réu. Ele tem que ser adicionado como réu até o final. Essa é a corrente majoritária. Defende que o terceiro convocado que não quer litigar, ele tem que ser adicionado como réu. E a segunda corrente defende que há litisconsórcio ativo necessário, embora não haja previsão no Código de Processo Civil. É a corrente que predomina atualmente no STJ. O STJ defende que há litisconsórcio ativo necessário, sim, assim. E quanto à intervenção iusso iudicis, o que é isso? Intervenção iusso iudicis, ela existe? Intervenção iusso iudicis é aquela intervenção de ofício determinada pelo juiz. O juiz determina que um terceiro que não está litigando, que tem que estar no processo, ele tem que litigar. É uma intervenção de terceiro determinada de ofício pelo juiz por sua conveniência. O juiz entende conveniente que terceiro esteja presente nesse processo. Intervenção iusso iudicis. Há uma divergência doutrinária aqui se ela existe ou não. A Assunção, a corrente majoritária, entende que não existe a intervenção iusso iudicis. O que existe não é uma vontade do juiz, mas é a lei determinando que alguém deve litigar. Ou seja, a intervenção não é iudicis, não é iusso iudicis. É uma intervenção legis, é uma intervenção que a lei determina. Para o Didier, ele defende que sim. Ele defende que, embora o CPC não traga expressamente, o CPC de 2015, pois o CPC de 73 trazia expressamente essa possibilidade, embora o CPC de 2015 não traga expressamente, ele traz algumas possibilidades, como o amicus curiae, que o juiz pode trazer para o processo, como a ação de produção cautelar de prova, como algumas possibilidades, por exemplo, intimação do litisconsorte, intimação de algum interessado que tem que litigar no processo. Então, o Didier entende que sim, já o Assunção entende que não. Essa é uma divergência doutrinária. E na ausência de litisconsórcio necessário, ausência de litisconsorte necessário, o que acontece? Depende. Se o litisconsórcio for unitário, a decisão
será nula, está no plano da validade. Plano da validade. É um caso de litisconsórcio necessário e está ausente um deles. A decisão será nula. Se for um caso de litisconsórcio simples, a decisão será ineficaz para aquele que não foi citado. Aqui está no plano da eficácia. Observando que o trânsito em julgado dessa demanda convalida esse problema processual, essa ausência do litisconsorte. Okay? O trânsito em julgado convalida. Litisconsórcio alternativo e sucessivo. Litisconsórcio alternativo e sucessivo. O litisconsórcio alternativo é aquele em que há indefinição a respeito do legitimado. Indefinição a respeito do legitimado. E o litisconsórcio sucessivo, também chamado de eventual, acumulação de pedidos. O segundo pedido depende do primeiro. Então, o litisconsórcio sucessivo ou eventual. E os dois são possíveis. Os dois são possíveis no sistema processual brasileiro. Quanto à dinâmica entre os litisconsortes, o que acontece? Aqui a gente tem alguns assuntos para tratar. A regra geral é que depende. Se for um litisconsórcio unitário, a conduta de um beneficia os outros. A conduta de um litisconsorte beneficia o outro ou os outros. Se for um litisconsórcio simples, a conduta de um não prejudica e nem beneficia os outros. A conduta de um não prejudica e nem beneficia os outros. Ok? Quanto aos atos de disposição de direitos. Os atos de disposição de direitos pode ser uma disposição de direito processual ou direito material. Se for litisconsórcio simples, só atinge a quem praticou. Se for o litisconsórcio unitário, aí depende. Se for uma disposição material de direitos, essa disposição será ineficaz sem o consentimento do outro. Se for uma disposição processual, disposição de uma regra ou de um direito processual, será válido, exceto no caso de desistência da ação. Ok? Quanto à presunção de veracidade na revelia. O litisconsórcio simples com comunhão de interesses, a contestação apresentada beneficia o rével. Então, no litisconsórcio simples com comunhão de interesses, a contestação beneficia o rével. Ok? Quanto ao recurso interposto por um deles. Então, temos litisconsórcio e só um deles interpôs recurso. A regra é o princípio da pessoalidade. O recurso vai beneficiar aquele que recorreu. A exceção será no litisconsórcio unitário. Ou seja, de acordo com a natureza do litisconsórcio formado, o recurso pode sim aproveitar o outro litisconsorte que não recorreu. Quanto à produção de prova, o que acontece? Se um litisconsorte só produzir provas, aproveita o outro? Sim, aproveita, porque o que rege as provas é o princípio da comunhão das provas. Ou seja, as provas são do processo, não são das partes. Então elas prejudicam ou beneficiam a todos. As provas, são do processo. Quanto à confissão, a mesma coisa. A confissão é um meio de prova. Então, se a confissão for eficaz, ela convence o juiz. Se ela não for eficaz, ela não convence o juiz e pronto. Então, é uma prova do processo. Se torna uma prova do processo, na verdade. A confissão é um meio de prova que acaba se tornando, acaba dependendo do convencimento ou não do juiz. E quanto aos prazos? Os prazos dos litisconsortes normalmente são em dobro, salvo no processo eletrônico, nos credores da recuperação judicial e na revelia sem patrono após a contestação. Nesses casos, não teremos o prazo em dobro, ok? Então, esses são os assuntos principais a respeito do litisconsórcio. Espero que tenha ajudado aí na revisão. A lida
no CPC é essencial nesse assunto, porque tem bastante detalhe, bastante pegadinha que chega nas provas, aí a gente vê, mas esse é um panorama geral sobre esse assunto. Espero que tenha ajudado, espero que vocês tenham gostado. Deixe aí o seu gostei, o seu comentário e compartilhe com seus amigos que estiverem estudando também numa reta final de uma prova e queiram dar uma revisada nesse assunto, ok? Então até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!